Vamos iniciar nosso estudo de sustentabilidade da saúde com a ciência e saber terapias, filosofia multidisciplinar da saúde, a homeopatia ao alcance de todos. A sustentabilidade da saúde e terapias alternativas. É importante nós começarmos a entender que existem muitas técnicas para cuidar da saúde. E a parte preventiva, logicamente, a nossa forma de acreditar, de entender pelo aquilo que nós estudamos, a homeopatia traz para nós um conjunto de fatores de possibilidades muito amplos, que nos possibilita enxergar o homem de uma forma mais integral e entender que, à medida que nós vamos colocando um remédio que tenha similitude com os seus padrões mentais, ele vai modificando aqueles padrões mentais, então ele vai se melhorando. Durante o nosso estudo, nós vamos fazer uma série de reflexões sobre várias terapias, sobre vários processos para encandear nosso raciocínio para o entendimento, onde nós vamos buscar ver como vamos promover essa sustentabilidade da saúde dentro de tantas práticas integrativas e complementares que existem. Nós vamos falar aqui de algumas, mostrando as opções, as possibilidades, e cada um vai fazer o seu julgamento, porque não adianta eu tentar impor que o outro acredite. Cada um vai acreditar segundo a sua capacidade, segundo as suas possibilidades. E de acordo com o que a pessoa entendeu, ou melhor, do que ela estudou ao longo da vida, fica uma parte mais fácil de compreender, outra mais difícil, e assim as pessoas vão cambiando seus conhecimentos, suas informações para um objetivo, para uma meta. O futuro começa hoje, porque o ontem já passou, já tem 2 minutos que a gente está aqui falando, que já se passaram, e agora nós temos que trabalhar para darmos continuidade àquilo que virá. Não adianta ficarmos apegados ao que já passou, precisamos começar a entender a importância de valorizarmos o que estamos vivenciando e aquilo que virá. Práticas integrativas e complementares, filosofia multidisciplinar da saúde, ponto que nos unem ao todo. Vamos colocar mais espiritualidade em nossas ações? Na medida que a gente vai entendendo que nós somos todos esses pontos interligados uns com os outros, e esses pontos podem ser aqueles probleminhas que nós carregamos conosco mesmos, e cada prática integrativa e complementar vai dando um toque num ponto no outro para fazer um todo harmonioso, conforme a gente vai tentar mostrar para vocês no decorrer do nosso estudo. Essa é uma pedreira muito bonita, pena que tem um queimado ali na época que eu fui tirar a foto, incidentes que acontecem ainda na época das secas, e ela tem uma peculiaridade, ela é muito alta, o ponto mais alto do município, e a gente sempre dizia que um dia íamos lá e olhar aquela paisagem maravilhosa. Lógico, quando é criança, sempre cria-se uma série de obstáculos com quem quer deixar a criança ir lá sozinho. Já adolescente, depois adultos, a gente sempre fica criando, um dia nós vamos, e certa vez eu disse para um amigo meu, será que a gente vai esperar ficar de bengalinha para a gente falar assim, agora não tem mais jeito? Então nós temos que aprender a dar os passos iniciais para cumprir aquele nosso objetivo, para alcançar aquilo que nós desejamos realmente fazer. Por isso, aqui, nesse momento, eu entendo que é um marco para todos aqueles que vão assistir esse estudo, porque são momentos de reflexões muito grandes, muito proveitosas, muito construtivas. Então, é bom começarmos a subir a montanha do conhecimento, enquanto ainda não estamos de bengalinha, fazendo essa comparação, porque às vezes depois fica muito complicado, muito complexo. É necessário, então, darmos os passos necessários ao aperfeiçoamento nosso e ao aprimoramento dos nossos conhecimentos. Tudo exige um grande esforço. E aqui, 2 praias de Porto Seguro, na Bahia, onde o Brasil começou, com um descobrimento, com a chegada dos portugueses, e eu faço a seguinte pergunta, para onde vamos levar o Brasil? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas posturas, precisamos então começar a fazer um grande retrospecto ao longo da nossa existência, da nossa caminhada, para começarmos a construir um mundo melhor. Aqui temos nossos livros, mas no final vamos falar mais um pouquinho sobre eles. São desses ali, este e este não estão ainda prontos, estão sendo trabalhados, repensados,
para que a gente veja a possibilidade de estar com eles no mercado. Quais os malefícios e quais os benefícios do uso das terapias naturais na preservação da saúde? Essa pergunta é para que você possa refletir sobre essas possibilidades, sobre como usar essas terapias, como que essas terapias podem trazer benefícios para você. Vamos colocar mais espiritualidade em nossas ações? Vamos procurar fazer uma grande reflexão sobre o uso dessas terapias, em que elas podem me ajudar a me melhorar e como que a gente pode ajudar a humanidade a se melhorar? Essas reflexões são muito importantes para nós ao longo da nossa vida, da nossa existência. Fazendo a reflexão agora sobre as galáxias. Aqui nós temos várias fotos que nós vamos mostrar e fazermos uma grande reflexão. O que são essas galáxias? Conjunto de estrelas. Mas, segundo alguns pensadores, para cada estrela tem um conjunto de planetas em torno dela, um conjunto de satélites em torno de alguns planetas. E aí, se tem bilhões de estrelas em cada galáxia, provavelmente tem trilhões de planetas. E aí, como é essa nossa postura perante todo esse universo? Como que a gente entende esse enorme universo? E aqui, aquela que é chamada Olho de Deus, que ela é muito bonita, a forma com que ela apresenta, e a gente vai vendo e repensando diante de tamanha beleza, só nos leva a refletir. Quem criou tudo isso? E aí nós vamos fazer uma seguinte pergunta. De onde vocês acham que vieram? Foram feitos no momento da concepção? No momento do nascimento? Ou já tiveram outras vidas e estão revivendo uma outra a situação no palco da vida? Uma outra experiência, vivenciando experiências novas, aprendizados novos, para um crescimento rumo ao Pai. Segundo alguns estudantes da antroposofia da Harvard University, ao fazerem uma pesquisa no processo de desenvolvimento da inteligência humana na Terra, viram que, de 1950 para cá, o conhecimento nosso multiplicou tantas vezes que não dá para acreditar, e é até mesmo inaceitável que uma inteligência como a nossa, que estava naqueles rudimentos da tecnologia, tenha tanto avanço tecnológico como tem. Então, eles chegaram à conclusão que nossa inteligência recebeu uma enxertia externa. E essa enxertia seriam inteligências que vieram de outro planeta, materializarem-se aqui na Terra, passarem a desenvolver uma vida e impulsionar o progresso humano. A doutrina espírita, ela ensina que muitos espíritos que ficam em condições desconfortáveis nos planetas dele, porque tem muita inteligência, muito conhecimento, mas pouca moral, pouca disciplina, então eles são expulsos desses planetas. Uns são exilados por um período, outros são banidos, ali não querem ir lá mais. Então, eles têm que ir para um outro planeta. E quando a Terra está num processo evolutivo, eles servem para dar uma impulsionada no nosso progresso e aqui começarem a repensar nessa questão moral, nessa questão ética. E a gente vai vendo tantos debates em torno da ética e da moral. Ética profissional, ética do advogado, ética do médico, ética dos engenheiros, ética dos políticos. Tudo isso vai sendo questionado. E, então, você acha que você foi feito no momento da concepção, no momento do nascimento, ou veio para esse palco da vida vivenciar uma experiência e talvez você seja até de outro planeta que está aqui para nos ajudar a impulsionar o progresso e, por outro lado, aprimorar-se ética e moralmente. É uma reflexão que nós devemos fazer, porque muitas das vezes a maioria de vocês nunca ouviram falar nessa situação, nunca pensaram nisso. Tamanhas belezas, quantas galáxias, cada uma mais maravilhosa do que a outra, cada uma mais bela do que a outra. Esta aqui, então, olha que maravilha. Esta outra, tantas luzes brilhantes, cada uma mais bonita. E aí vem a pergunta. Se tudo isso é criado por um ser superior, governada por um ser superior que nós chamamos de Deus, e aí vem essa pergunta feita pelo senhor Hipólito Leon de Rivaio,
mais conhecido como Allan Kardec, criador da doutrina espírita. Que é Deus? E a resposta não poderia ser diferente. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, então tem um padrão de entendimento que nós devemos procurar remodelar. Porque até então nós acreditávamos que Deus era um velhinho barbudo que estava tomando conta da vida das pessoas aqui. Só que hoje são quase 8 bilhões de pessoas, a Terra sendo esférica. Como que ele vai estar lá envolvendo todo mundo, olhando o que as pessoas estão fazendo? Ou ele teria vários operários para fazerem isso, vários trabalhadores, vários inspetores, ou ele é algo muito mais, muito maior. Ele envolve tudo e todos com tamanho amor, com tamanha sabedoria, que governa tudo com equilíbrio, responsabilidade, e deixa em cada um impregnado a sua lei, para que, no decorrer dos tempos, nós nos aprimoremos com a prática dessa lei e nos tornemos espíritos melhores e mais puros. Olhando por esse lado, sendo Deus a suprema inteligência e a causa primária de todas as coisas, então nós podemos entender que maravilhas de galáxias como essa são sustentadas por uma vibração de amor e de equilíbrio que nós ainda não fazemos nem ideia. Porque um ser soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente equânime e que sabe compartilhar com todos os seus filhos uma centelha do teu amor para que nós possamos crescer na direção de Deus. Agora, para nós compararmos o nosso Sol, pegando as 8 maiores estrelas, ou uma representação de 8 grandes estrelas, o Sol seria esse pequenininho aqui, bem pequenininho, que nem aparece na foto, na ponta da seta, menor do que uma cabeça de alfinete. Tirando as 4 maiores, pegando as outras 4 menores, aí o nosso Sol fica um pouquinho mais visto, talvez como uma ponta de uma antena, ou uma ponta superior de uma caneta. Então, aí Júpiter fica lá como uma cabeça de alfinete, tão pequeno em relação ao Sol. Se essas estrelas têm uma família de planetas, então esses planetas são bem mais velhos do que a Terra. Seria também habitado por espíritos mais evoluídos, tecnologicamente e moralmente. Então, nós precisamos rever nossos conceitos para começarmos a repensar como devemos nos portar na Terra para sermos melhores. E aí, diante dessa imensa beleza, dessa imensidade de estrelas, nosso Sol está aqui pequenininho. Aqui está nosso sistema solar, mergulhado no universo de estrelas que são sóis, mergulhado no universo de possibilidades de vida que nós nem sequer imaginamos. Se a gente for ver evolução por tamanho, esta aqui, teoricamente, está mais para dentro do centro. Ela seria mais velha do que o nosso sistema solar. Uma estrela que estiver nesse cinturão aqui vai ser muito mais velha do que nós. Então, nós vamos entender que tem espíritos nesse mundo muito mais evoluídos do que nós. É importante pararmos para fazer essa grande reflexão. E o nosso mentor e amigo espiritual nos diz que a Terra é um presídio sideral. Aqueles espíritos rebeldes, indisciplinados, que não querem se enquadrar em determinados padrões de leis e de equilíbrio, Jesus os manda para a Terra e eles então começam aqui um processo de readequação perante as leis divinas. Bom, para darmos continuidade ao nosso estudo, é bom entendermos que para os espíritas é possível conversar com os espíritos dos mortos e eles também acreditam na reencarnação. A reencarnação mostra-nos ou ensina-nos que os espíritos já existiram. Existem há muitos e muitos séculos, há muitos milênios. E no momento que tem a fecundação do óvulo pelo esperma, naquele momento o espírito é ligado àquele processo reencarnatório, aquele
óvulo e começa então a vir a reprodução das células, ele está lá ligado e gerenciando todo o processo. E não raro, na maioria das vezes, esse espírito reencarnante, junto com seus protetores e mentores, gerencia o esperma que vai atender às suas necessidades evolutivas aqui na Terra. Então nós vamos ampliar muito as condições de entendimento do ser humano. No livro Missionários da Luz vocês vão encontrar muitas informações sobre isso. A partir daí, então, nós vamos fazer as nossas colocações e as nossas reflexões sobre as nossas qualidades éticas e morais e as influências delas na nossa vida, na nossa saúde e como podemos fazer uma abordagem e na melhoria dessa saúde com a melhoria do nosso modo de agir, de pensar e de sentir. O universo. Como somos filhos de Deus, somos cidadãos do universo. Somos responsáveis pelas nossas criações sentimentais, emocionais e mentais, pois são elas que irradiamos no meio ambiente em que vivemos. E as nossas vibrações irradiam-se para todo o universo. O homem no futuro compreenderá que suas irradiações interferem na intensidade dos fenômenos da natureza e no tipo de irradiação estelar que a Terra recebe do cosmos. Está no livro Qualidade Transcendente. Precisamos então começar a ampliar os nossos entendimentos, ampliar a nossa forma de encarar a vida, de encarar a nós mesmos e assim procurarmos fazermos-nos melhores, fazermos-nos mais conscientes das nossas ações, da nossa responsabilidade, ter como a palavra da ordem que a gente mais ouve ultimamente, principalmente no meio acadêmico, ter mais espiritualidade na nossa vida. A mente é um conjunto de reações psíquicas da pessoa interagindo com as mentes que estão ao redor dela, mas os conceitos aceitos pelo ser pensante e pela sociedade. A nossa mente é muito complexa. A nossa mente tem uma complexidade de uma dimensão extrema, que nem sempre conseguimos entender plenamente. Frase da Ana Barilova, que está no livro Conteúdos Transcendentes. Assim podemos ampliar os conceitos e entender que a mente é um conjunto de forças e reações sentimentais, emocionais e mentais, representada pela força psíquica do espírito interagindo com as mentes que estão ao seu redor e associada à sua sintonia e afinidade espiritual, mais o que ele acredita, bem como aos conceitos aceitos pela sociedade, isto é, as ondas mentais reinantes no ambiente onde o ser pensante está inserido. Também, complementando a frase anterior de Ana Barilova, está no livro Conteúdos Transcendentes, e o texto é bem maior, bem mais amplo, a gente pegou esses daqui. Então, quando a gente está pensando, estamos criando algo muito mais complexo. E o nosso próprio pensamento já é muito complexo, que vem uma interação de energia nossa com o meio que a gente vive, com aqueles que estão ao nosso redor, e assim vai se ampliando em um universo de situações e vai prevalecer aquele que tiver mais energia mental. E aí vem uma série de outros conceitos, mentores, protetores, processo kármico, uma série de fatores, mas não desprezemos o fator de radiação mental na composição das nossas mentes. Para nós podermos continuar entendendo todo o nosso estudo e ligado isso a um conjunto de outros fatores que vão se agregando para formar toda essa egrégora mental que existe no mundo ocidental de predominância cristã, e as pessoas muitas das vezes, nem todos, mas dizem, tem na Bíblia. E outros, quando fala tem na Bíblia, fazem, esquece. Então nós temos dois lados da moeda e temos que respeitar os dois lados. Então, vamos ver que Jesus diz, está no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estareis. Essa passagem lembra-nos a espiritualidade que Jesus fez questão de repeti-la em outras vezes também, que nem tudo está registrado no Evangelho, mas esse registro no Evangelho é para lembrar aos exilados a importância de reconhecer Jesus como ser amoroso, amigo, que nos ampara
e que está sempre ao nosso lado, nos impulsionando para o bem, nos impulsionando para que as forças do bem prevaleçam na nossa vida, prevaleçam nas nossas atitudes e nas nossas ações. Bom, compreendendo a questão da mente, compreendendo a vida em outros planetas, porque essa passagem aqui fica bem clara que Jesus está falando de outros planetas, que ele ia preparar lugar, preparar um planeta para receber aqueles espíritos rebeldes que estavam sendo banidos de alguns outros planetas mais evoluídos. Então, agora nós vamos procurar entender as leis que regem esses mundos. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que o habitam. Aqui na Terra, cada país tem lá seu código de leis, tem suas ações, tem a personalidade do povo, e nem sempre vai ser todo mundo pensando igual, vai ter todo mundo agindo da mesma forma. Mas cada país tem um padrão básico do pensamento, das ações, das atitudes. No Brasil, a predominância das pessoas terem fé, das pessoas gostarem de ajudar os outros, das pessoas estarem sempre dispostas a fazer a caridade, com raras exceções, é lógico, mas a predominância do bem e da solidariedade cristã, e principalmente o hábito de orar, de estar em oração, é fundamental para o nosso processo de convívio no nosso dia a dia, faz parte dessa egrégora nacional de pensar com fé, pensar em Deus. Portanto, cada país tem suas características, assim como cada planeta tem suas características. Assim como existem planetas muito mais evoluídos do que nós, vai existir planetas muito menos evoluídos do que nós. Então, as leis são adequadas ao estado evolutivo e às condições psíquicas e físicas daquele planeta. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Precisamos entender bem isso. As leis divinas estão escritas na consciência. E depois, mais à frente, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta também é muito simples. É Jesus. A doutrina espírita nos mostra que temos uma responsabilidade pessoal intransferível. Responderemos por nossos atos, onde e quando estivermos, aqui, no além ou em outro planeta. E por estar inscrito em nossa consciência essa responsabilidade, não vai adiantar tentar contratar um advogado, não vai tentar mentir, porque a própria consciência desenvolve mecanismos de autopunição. A partir do momento que desperta-se esse mecanismo, nós teremos que reajustarmos-nos perante a lei, conforme Jesus já deixou claro. Pagaremos até o último ceitil no momento que somos entregues ao juiz. Por isso é importante reconciliarmos-nos uns com os outros e agirmos segundo uma ética ou moral cristã para não termos esses problemas. E, como Jesus é o guia e modelo, e as leis estão escritas na consciência, a doutrina espírita também traz para nós essa seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, um conjunto de situações que vai nos levar a entender a justiça divina, entender a misericórdia divina e começarmos assim a nos repararmos perante a nós mesmos, perante as forças íntimas que carregamos conosco, para nos fazermos melhores, para estarmos em condições melhores. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. À medida que nós vamos aprendendo a nos amar como irmãos, aprendendo a ter amor uns pelos outros, nós vamos começando então a caminhar no sentido mais amplo da vida, caminhar no sentido de nos estabelecer para uma meta sublime, uma meta de amor, uma meta de paz. Treinemos, pois, a valorizar a vida, treinemos, pois, a impormos-nos as leis do amor e da caridade, para que sejamos, então, bons verdadeiramente e construtores do bem, onde quer que estejamos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola,
abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência porque a indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, perante os olhos do Cristo, nós temos que procurar agir de uma forma íntegra, de uma forma amorosa, de uma forma construtiva, de uma forma a valorizarmos as nossas oportunidades, valorizarmos os nossos ideais de amor e de paz. E para termos ideal de amor e de paz, precisamos entender esses ensinamentos de Jesus, precisamos entender esse caminhar que ele nos propõe, esse caminhar que ele traz para nós como meta sublime para valorização do nosso espírito, valorização das nossas oportunidades evolutivas, valorização das nossas oportunidades aqui na Terra. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente, como que atende, que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. A grande oportunidade que nós temos é de procurar nos valorizar, de procurar fazer com que a gente esteja sempre em condições de nos ajudarmos mutuamente, de cada um de nós estarmos preparando-nos para as realizações que a vida traz para nós. Que em meio à infinidade de fatos e de situações, então nós precisamos começar a dar os passos, começar a prestar mais atenção naquilo que nós estamos fazendo, como nós lidamos com aqueles que estão perto de nós, para que a gente então possa ter um mundo melhor, para que nós possamos ter condições de estarmos melhores perante Deus, perante nós mesmos e perante a vida. E ainda a doutrina espírita nos mostra um outro fator importante. Nós já falamos lá atrás da mente, que é um conjunto de forças psíquicas, né? Olha aqui. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Aí nós temos os pensamentos estranhos, pensamentos intrusos, pensamentos que a gente nem sabe por que tem, e todo esse conjunto de fatores, todo esse conjunto de dados, vem para nos dar noção da importância de estudarmos Kardec. Porque quando a gente estuda Kardec, a gente começa então a compreender outros ângulos da vida, compreender novos rumos da nossa existência, e aí nós vamos começar a valorizarmos-nos para construirmos-nos intimamente em condições melhores. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Olha que importante. Nós temos o nosso pensamento e aqueles sugeridos. Lembra do texto que nós lemos lá mais atrás, da Ana Barilova falando das interferências das mentes? Logicamente que a doutrina espírita veio primeiro do que a palavra da Ana Barilova. E simplesmente estou mostrando que as coisas se somam, as informações vão se somando, vão se aperfeiçoando, ela amplia muito mais os dados. Porque não é só um espírito que nos influencia, é uma massa de energias mentais que nos impulsiona a agir mais ou menos da mesma forma dentro de grupos. E para sairmos desse grupo, nós temos que ter uma força psíquica maior. E é isso que os espíritos falam: eduquem-se, eduquem-se, eduquem-se. Faça o bem, faça o bem, faça o bem. Para nós nos fortalecermos. Vamos ver? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Se fossem só duas, estava muito bem. Lógico que aqui ele tinha que sintetizar, colocar um tópico mais palpável para os nossos parcos entendimentos.
Mas hoje já começamos a ampliar esses entendimentos e começamos também a entender que interferimos nas reações cósmicas em torno de nós, com as nossas irradiações mentais de massa na Terra, de violência, de medo, de desespero. Entendendo toda a complexidade dos pensamentos humanos, das interações dos pensamentos humanos, grupos de estudiosos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começam a criar departamentos voltados para esse estudo, onde pessoas de várias áreas começam a pesquisar essa complexidade do pensamento para tentar botar um pouco mais de espiritualidade nos corações humanos. E no caso, pelo que eu tomei conhecimento na UFMG, tem o NEPCOM, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Pensamento Complexo, uma forma transcendente do estudo, do pensar e do agir na sociedade moderna e do futuro. É o início de uma nova era, o início de uma nova forma de entender o ser humano, de procurar entender essa dimensionalidade do ser humano de uma forma bem mais ampla, de uma forma bem mais complexa. E aí a gente continua fazendo nossos estudos dessas interações das mentes, e aqui nós trouxemos um resumo do item 159 do Livro dos Médiuns, está no capítulo 14, onde o Kardec fala sobre a mediunidade, sobre os médiuns, e bem especificamente sobre os médiuns e as mediunidades que eles possuem. Nós fizemos aqui um pequeno resumo para facilitar nosso estudo, embora todas as pessoas tenham alguns rudimentos da mediunidade, apenas algumas pessoas a possuem de forma mais evidenciada. Então, todos somos médiuns de alguma forma, mas apenas alguns vão apresentar essa característica de uma forma mais evidenciada, mais clara e mais latente, né? Bem mais ativa no dia a dia. E as outras vão ser latentes, de repente ele vê, de repente ele ouve, outros veem e ouvem com mais frequência, outros muito raramente, outros só através de sonhos, e alguns pela inspiração, pela intuição, mecanismos que vão acontecendo naturalmente para o processo do encadear de novas ideias. Então, essa mediunidade vai ser também baseada na sintonia e afinidade, que são tópicos importantes para serem levados em conta em uma produção mediúnica. Essa questão da sintonia e afinidade, eu vou estar sintonizado e afinizado com espíritos do grupo de onde eu vim, no plano espiritual. Se eu tivesse vindo de nosso lar, eu seria aquela pessoa que trabalharia com a bondade o tempo todo, sempre procurando fazer o bem, sempre procurando fazer o melhor, procurando integrar as pessoas. Mas como eu acredito que eu tenho passado por as regiões bem infelizes, a gente luta para ser bom, luta para tentar ser agregador, mas nem sempre conseguimos. E a questão da produção mediúnica, nós vamos produzir aqueles textos que são condizentes com os nossos conhecimentos. Para nós produzirmos algo diferente, os espíritos demandam muita energia, gastam muita energia. Então, eles procuram trabalhar de acordo com a possibilidade do médium, e aí tem que estudar o Livro dos Médiuns todo para poder entender isso. Aqui nós estamos tentando entender o que é ser médium, como se processa essa mediunidade e como nós vamos produzir os nossos trabalhos mediúnicos. Por isso, essa faculdade se revela de maneira diferente em cada pessoa médium. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para certa ordem de fenômenos, resultando em muitas variedades quanto a espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, os audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos psicógrafos, dos psicofônicos, a dos intuitivos e dos inspirados. Então, para que nós possamos entender todos esses mecanismos, precisamos estudar bem o Livro dos Médiuns e, logicamente, não vamos entender plenamente a mente humana, vamos entender interações de mentes e de espíritos com pessoas, de pessoas com pessoas, de espírito com espíritos. É uma forma da gente começar a se preparar para o mundo espiritual. Por isso a importância de controlar a nossa mente, educar nossos conflitos, evangelizar nossos sentimentos. Então, a frase como está lá, controle a tua mente, eduque teus conflitos, evangelize teus sentimentos. Ana Barilova. Lembrando sempre que o futuro sempre nos espera. E nós somos impulsionados para esse futuro constantemente.
E ele começa agora com novas ideias, com novos ideais, com novas posturas para uma manhã de luz. E caminhando sempre nessa direção, vamos começar a construir um mundo melhor, vamos começar a construir um mundo de mais paz, de mais harmonia e de mais serenidade. Vamos refletir um pouco. Por que uns nascem em países ricos e outros em países miseráveis, sem nenhuma oportunidade de ter o conforto material que os outros têm? Falta-lhes até mesmo o necessário. A partir do entendimento de que temos um futuro transcendente, vemos que podemos começar a edificá-lo agora. Reflitamos. Por quê? Esse texto do livro Futuro Transcendente. Por quê? Uns nascem no Canadá, um país extremamente humanizado em muitos setores, não é um país perfeito, lógico, mas humanizado em muitos setores, segurança, educação, moradia, proteção individual. Outros nascem em um país em guerra, em lutas pelo poder, em fragmentações das mais variadas. Por quê? Então nós temos que começar a entender e ver como nós vamos fazer, de que forma nós vamos agir e quais os passos nós vamos tomar para começarmos a construir uma nova edificação, um novo mundo onde os valores éticos e morais valem mais a pena para que nós estejamos sempre, onde quer que estejamos, estarmos em condições de proporcionar e impulsionar a melhoria ética e moral das pessoas ao nosso redor. Você já pensou que se existir um planeta com vida, em uma galáxia 1 milhão de anos mais velha que a nossa e possua estrelas amarelas e azuis, com uma família de planetas, ela estará 1 milhão de anos mais adiantada que nós? Eu citei as estrelas amarelas e azuis porque, teoricamente, segundo o entendimento da ciência da Terra, só essas possuem condições de oferecer vida, tal qual nós entendemos. Mas também, como vimos que as leis morais e também as leis físicas são apropriadas a cada planeta, é bem possível que as outras também tenham vida. Por isso, a importância de nós refletirmos em como agirmos nessas situações, em como agirmos diante do universo que nós temos em mãos e como nós vamos fazer, então, para entendermos isso. À medida que nós entendermos que existe um planeta muito mais velho do que nós, uma civilização muito mais antiga do que nós, então nós temos que dobrar a serviço e reconhecer a nossa inferioridade. E precisamos então pensar em um futuro diferente. Precisamos então pensar em como entender a vida de uma forma diferente. Se existir ET, se existir extraterrestre, como nós poderíamos, se existir, a gente não pode afirmar veementemente alguma coisa que a gente não viu ainda, mas nós temos que condições de entender que exista, mas para algumas pessoas não existe. Então nós vamos fazer uma reflexão. Se existir, como nós poderíamos nos comunicar com eles sobre Deus? Aí você vai falar assim, mas se eles estão evoluídos assim, vão acreditar em Deus? Segundo o livro dos Espíritos, quanto mais o Espírito evolui, quanto mais ele se aperfeiçoa, mais ele acredita em Deus, mais ele respeita as leis de Deus. E nas nossas experiências práticas em reuniões mediúnicas, quando os Espíritos vêm nos comunicar conosco, deixa de forma cabal essa situação. E como nós vamos conversar com eles sobre o sistema político, sobre o sistema econômico, o sistema militar, o sistema social? Como eles poderiam se comunicar conosco? Já pararam para pensar nisso? São muitas informações, são muitas situações que nós temos que refletir. No universo existe muito mais que estrelas, podem crer. E muitas das vezes nós queremos apenas acreditar nas estrelas. Muitas das vezes nós queremos apenas acreditar naquilo que nos convém melhor. Façamos, pois, por onde sermos mais úteis ao processo de evolução dos seres humanos na Terra. Para descobrirmos o que tem atrás de uma montanha, temos que fazer o nosso esforço de subir até ela e olhar lá de cima. Ou então sabermos contornar essa montanha. Pensando assim, nós então temos que aprender a refletir mais sobre o universo.
termos um trabalho de queimar um pouco de fosfato para refletirmos sobre a grandeza de Deus e a grandeza da vida que nós estamos aqui. Aproveitemos, pois, para aperfeiçoarmos nossos conhecimentos. Aproveitemos, pois, para aperfeiçoarmos-nos para as grandes realizações de um mundo melhor.